Boa tarde, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje o nosso devocional está um pouco diferente, mas seguindo aquele nosso lema, né? Não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Então, eu quero que você tenha sempre isso no teu coração, na tua mente, para que você não coloque um script nas coisas de Deus, para que você não tente limitar a ação de Deus, não queira impor as suas regras, mas você seja livre para que o Espírito Santo possa te guiar, para que o Espírito Santo possa ser Deus na tua vida, para que Ele tome o controle de todas as situações, a começar pelo teu devocional. Não se cobre, porque muitas vezes eu percebo que muitas têm se cobrado por não estar conseguindo manter uma constância, uma frequência, mas entenda que Deus age no tempo certo, no tempo perfeito dele. O importante é você não desistir, é você não parar. Então, não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Não coloca um limite, tem que ser de manhã. No tempo que você puder fazer, faça. Tenha esse momento de comunhão com o Senhor, porque Ele falará toda a diferença na tua vida, sabe? Tem uma palavra que eu sempre tenho no meu coração, que é em João 3, eu acho que o versículo 8, se eu não me engano, que diz assim, que o vento sopra onde Ele quer. E a gente ouve o ruído dele, mas a gente não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. E assim também acontece com aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, que são nascidos do Espírito Santo. Então, nós não sabemos quais são os caminhos e as direções que Deus vai levar, mas nós precisamos confiar. Talvez você não tenha conseguido fazer o teu devocional no dia de ontem ou no dia de hoje, mas entenda que você está no tempo perfeito de Deus. Não fique frustrada, não se sinta inferior, não coloque um jugo nas tuas costas, não coloque uma culpa no teu coração. No tempo certo, no tempo perfeito, você vai ser ministrada pelo Espírito Santo e aquela palavra vai ser certeira, vai ser pontual. Então permita que o Espírito Santo te guie, te direcione e não limite a ação de Deus. Hoje nós estamos passando o nosso devocional no período da tarde, porque de manhã nós tivemos o batismo e depois do batismo nós tivemos um momento de comunhão com os irmãos e foi algo assim que não foi planejado, mas eu vejo a ação de Deus, eu vejo o propósito de Deus em tudo que a gente tem vivido desde que nós iniciamos esse período do devocional, e eu louvo ao Senhor porque eu tenho me deixado viver na dependência de Deus, na direção de Deus, assim como esse versículo que eu li. Eu permiti que o vento me leve aonde Ele quiser, sabe? E isso tem feito diferença na minha vida, na minha casa, na minha família. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje você não se cobre mais. Deixe que o Espírito Santo te guie, te direcione em tudo, em todos os momentos da sua vida, e não se culpe mais por nada. Então, entenda que você está no tempo perfeito de Deus. Hoje nós estamos no dia 34 do nosso devocional. E o tema hoje é bem acompanhada. O texto base está lá no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 16 e 18, se eu não me engano, que diz assim: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não vos deixarei órfãos. Então, essas são as palavras de Jesus. E muitas vezes, né, a nossa caminhada, quando nós decidimos, né, caminhar segundo a vontade do Senhor, ela não é fácil, ela é uma caminhada árdua. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza e convicção, que nós jamais andamos sozinhas, nós nunca estamos sós. Jesus nos deu essa promessa, né, que Ele sempre estaria conosco, Ele jamais nos deixaria órfãos. Então, o que Ele nos deu como um presente precioso para as nossas vidas? O Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso intercessor, o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que está aqui para nos ensinar todas as coisas.
Esse é o maior presente que Deus nos deu, que Jesus nos deu, que é o nosso amigo, o nosso doce amigo Espírito Santo, nosso precioso amigo Espírito Santo. Então nós precisamos entender que por mais que muitas vezes a nossa caminhada seja difícil, seja um trajeto árduo, nós nunca estamos sozinhos. Há uma promessa de Deus que nós jamais caminharíamos sozinhos. Então nós temos o Espírito Santo como nosso ajudador, como nosso melhor amigo. E além dele, a palavra nos deixa, muito claro sobre a importância da comunhão entre os irmãos, a importância da comunidade. Então, é através da comunhão com os nossos irmãos, é através da nossa comunidade que nós somos tratados, que nós somos muitas vezes confrontados, que nós somos santificados, que nós somos curados. Então é através da unidade do corpo de Cristo em que é manifesta a obra de Deus, a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus nos diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. A unidade, ela é algo do céu para a nossa vida. Então, entenda que o Senhor nunca nos deixa só. Além de nós termos o Espírito Santo, nós temos a nossa comunidade, os nossos irmãos que fazem parte do plano e do projeto que o Senhor tem para as nossas vidas. O lema da nossa igreja, é Deus usando vida para abençoar vidas, Deus abençoando vidas, Deus usando vidas para abençoar outras vidas. Então entenda que nós nunca estaremos sozinhos. Deus sempre colocará pessoas no nosso caminho, Deus sempre usará o Espírito Santo para que nós possamos sempre estarmos sendo curados, tratados e reposicionados nos nossos chamados. Então a passagem de Lucas 13, que nós estamos sendo ministradas há um bom tempo, que já foi fruto, de muitos devocionais nossos, ela é citada agora novamente, e ela fala, que não tem como citar, essa passagem, essa parábola da figueira que era infrutífera sem antes, a gente se atentar pelo fato, de que essa árvore, ela estava sozinha naquele campo, então ela estava rodeada por parreiras, e por mais assim que ela fizesse todo o esforço, tudo que ela pudesse fazer para produzir, ela jamais se tornaria, uma videira, porque ela não era uma videira, ela era uma figueira. Então ela não tinha nenhuma referência da mesma espécie dela que servisse de modelo, para que ela pudesse se espelhar e assim frutificar. E todas as árvores que estavam ao redor delas produziam uvas, e ela era a única que não produzia uva, mas produzia figo, E eu creio que isso trouxe muitas vezes muitos questionamentos para o coração, dela, trazendo e aplicando para as nossas vidas, como muitas vezes nós também nos questionamos, acerca de onde estamos plantadas, de onde, estamos inseridas, do ambiente que nós estamos inseridas. Então, isso nos faz pensar, sobre a importância de conexões certas, a importância de nós estarmos conectadas a pessoas certas ao longo do caminho, pessoas que estão indo para o mesmo lugar que nós estamos indo. E ela até cita, uma frase que eu até grifei aqui. Ela falou bem assim, inevitável nós não nos encontrarmos com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que nós. Então, não se preocupe. Talvez até hoje você tenha se inferiorizado, você tenha se comparado, mas creia que Deus, Ele vai apresentar as amigas dele, mulheres que durante a caminhada, elas estão no mesmo trajeto que você, no mesmo percurso que você, no mesmo propósito que você, e elas vão se conectar. Eu creio que Deus já está nos levando para este tempo, onde eu percebo que depois daquele devocional que nós falamos sobre os tipos de árvores, eu já vejo conexões de oliveiras com oliveiras, videiras com videiras, figueiras com figueiras, e eu creio que Deus está nos apresentando essas mulheres que irão nos ajudar no trajeto
porque elas também estão produzindo, elas também estão indo para o mesmo caminho que nós, elas estão no mesmo propósito que a nossa vida. Eu creio que elas serão uma ponte do céu para que nós venhamos crescer juntas e uma ajudar a outra, uma poder incentivar a outra, uma poder impulsionar a outra, para que todas no final sejam árvores frutíferas, independente de qual árvore cada uma de nós somos, se somos oliveiras, se somos videiras, se somos figueiras. O importante é que todas nós estaremos conectadas com as pessoas certas, que irão nos ajudar, porque elas também irão produzir e irão para o mesmo caminho que nós estamos indo. Então, durante esse processo, durante essa caminhada, provavelmente nós vamos viver experiências nas nossas vidas que nós não vivemos antes, e pode ser que nesse caminho em que nós estamos com as conexões certas, nós encontraremos mulheres estéreis e nós vamos conseguir ajudá-las. Nós vamos encontrar algumas oliveiras que não estão produzindo, e por nós sermos oliveiras, nós vamos conseguir ajudá-las. Nós vamos encontrar figueiras que não estão produzindo, e por sermos figueiras, vamos conseguir ajudá-las. Da mesma maneira, as mulheres videiras. Eu creio que Deus vai nos permitir viver experiências nesse nível, em que nesse trajeto, nesse percurso, nesse caminho, nós vamos viver experiências incríveis com Deus, e também nesse caminho, nessa caminhada rumo ao destino que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos perceber que algumas pessoas que talvez não estão no mesmo propósito que nós, elas vão ter que se afastar de nós, e nós vamos ter que ir para outra direção. Nós vamos ter que muitas vezes encerrar algumas conexões e começar outras conexões. Então, o que nós queremos ser trabalhadas no dia de hoje é que, independente das direções que o Espírito Santo de Deus vai nos dar, a verdade que nós precisamos ter nas nossas vidas é que não conseguimos chegar em lugar nenhum sozinhas. Não conseguimos vencer sozinhas. Nós necessitamos do Senhor e das outras pessoas. Nós precisamos entender que nós não somos independentes, nós somos interdependentes um dos outros. Nós precisamos um dos outros para que possamos crescer, para que possamos amadurecer, para que possamos ser canal de bênção, para que possamos ser quem Deus nos chamou para ser. Então, neste tempo de caminhada, de processo, é crucial sabermos discernir quem são aqueles que podem nos impulsionar e quem são os que nos puxam para baixo. Então, nós precisamos pedir esse alinhamento e essa direção do Espírito Santo para que nós possamos entender quais são as pessoas certas, as conexões certas, quais são as companhias certas, de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida, de acordo com o chamado que Deus tem para nós, para a nossa casa. E nós precisamos estar debaixo de obediência, precisamos estar a todo momento buscando essa direção do Senhor, porque se nós nos conectarmos com pessoas erradas, com pessoas que não estão indo na mesma direção que nós, a estagnação é um resultado de conexões erradas, o atraso no propósito e no chamado que Deus tem na nossa vida é o resultado de conexões erradas, e até mesmo a regressão na nossa trajetória é resultado de conexões erradas. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, aprenda a se cercar com as pessoas certas, com as pessoas que estão no mesmo caminho que você, na mesma direção que você. E como que você vai se conectar a essas pessoas? Ore. Peça a direção do Senhor, peça a direção do Espírito Santo para que Ele te mostre quem são aquelas pessoas que devem continuar na sua vida e quem são as pessoas que têm te afastado dos caminhos que Deus tem para a tua vida, têm causado mal para você, quais são as pessoas que têm muitas vezes tirado você do foco, do propósito que Deus tem na tua vida. Em nome de Jesus, ore, peça ao Espírito Santo, peça ajuda a Ele, que Ele te mostre, que Ele seja específico e pontual, que Ele alinhe você com a vontade dEle. E quando Ele te falar, quando Ele te direcionar,
ouça a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus, ouça a voz dele, clame a ele, ore, peça que ele te dê discernimento e que ele te mostre o que fazer, como fazer e quando você fazer, quando você agir. Quando ele te der essa direção, em nome de Jesus, obedeça, seja obediente à voz do Espírito Santo, entenda que ele tem o melhor para você, os planos dele são maiores que os teus, são mais altos que os teus, e ele sabe quais são as conexões corretas que você precisa ter na sua vida para que, diferente daquela figueira, em nome de Jesus, você frutifique, você dê bons frutos, frutos que alimentarão muitas pessoas nessa geração, em nome de Jesus, que você entenda que você é a resposta de Deus para muitas pessoas, que você é a resposta de Deus para muitas famílias, para sua família, para pessoas na sua rua, para pessoas no seu bairro, para pessoas na sua cidade, para pessoas no Paraná, pessoas em Telêmaco Borba, pessoas na nação brasileira. E em nome de Jesus, eu sei que Deus está levantando mulheres aqui neste grupo que estão sendo preparadas para serem resposta de Deus, resposta do céu para o mundo. Eu creio com todo o meu coração que Deus está levantando mulheres que serão referência para o mundo, não só para suas casas, para suas famílias, mas Deus as usará tão grandiosamente que serão resposta do céu para uma geração, para o mundo inteiro, para nações. Em nome de Jesus, ela nos dá um conselho final e eu quero enfatizar essa frase: em nome de Jesus, faça boas alianças em sua caminhada, em nome de Jesus, porque elas determinarão qual será o trajeto e o final do seu percurso. Entenda, em nome de Jesus, que você não pode ficar só trancada no seu quarto em oração. Você precisa se movimentar. O reino de Deus está em movimento. A igreja do Senhor está avançando, ela está se movimentando e você precisa entender e ouvir a voz do Espírito Santo que te diz nessa tarde: não fique trancada no seu quarto em oração apenas. Movimente-se, seja uma pessoa que está entendendo a voz de Deus e está obedecendo. Rodeie-se das pessoas corretas, das companhias certas, das alianças do céu para a tua vida. Em nome de Jesus, compreenda no dia de hoje que nós precisamos, não é uma escolha, é uma necessidade. Nós precisamos uns dos outros, nós necessitamos de comunhão. Então, em nome de Jesus, compreenda que sozinha você nunca vai conseguir nada. Entenda, em nome de Jesus, ninguém vence guerras sozinhos. Em nome de Jesus, nenhuma batalha é vencida sozinha. Ninguém no mundo inteiro venceu uma guerra sozinho. Mas quando nós entendemos quem nós somos, quando nós nos posicionamos como noiva de Cristo, como um só corpo em Deus, nós se tornamos um exército infalível, um exército invencível, e nós jamais perderemos guerra alguma. Nós venceremos todas as guerras e nós chegaremos ao fim e receberemos do céu, do Senhor, o nosso galardão e a coroa da vida, e contemplaremos o Senhor Jesus face a face e seremos reconhecidos por Ele. Em nome de Jesus, se esse é o desejo do teu coração a partir de hoje, entenda, em nome de Jesus, entenda que o céu está falando, que o teu Abba Pai está falando. Eu vou te apresentar as minhas amigas, mulheres que são próximas do meu filho amado Jesus, mulheres simples como Cristo, como o Senhor é, mulheres
que são gente como a gente, mulheres que têm humildade, mulheres que possuem uma vida espiritual saudável e genuína e verdadeira, porque você e eu precisamos dessas mulheres, você e eu precisamos ter aliança com essas mulheres, mulheres que o Senhor nos apresenta, mulheres que são próximas de Jesus, mulheres que são parecidas com Jesus. Essas mulheres são essenciais na nossa vida. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, ore e peça a Deus, peça ao Senhor que Ele coloque as alianças certas na tua vida e entenda que você nunca está sozinha, que Deus já está preparando pessoas para você andar bem acompanhada. Em nome de Jesus, receba essa palavra e que Deus te abençoe, que o teu domingo seja maravilhoso.